Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de todos os nossos ouvintes, vocês que nos acompanham aqui neste canal. Uma boa tarde, uma tarde de vitória, uma tarde de bênção, uma tarde de milagre, uma tarde de cura para a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para juntos, daqui a pouquinho, fazer a oração da fé. Estou aqui com os cadernos de oração, já com os nomes, com os pedidos que vocês têm deixado aqui no nosso canal. E daqui a pouquinho estaremos fazendo juntos a oração da fé, pedindo a Deus o milagre, a bênção, a mudança na sua vida, aquilo que você precisa. E hoje eu creio que é uma tarde, é uma noite de mudança, é noite e tarde de milagre na sua vida. Se você crer, se você acreditar, se você tem colocado a sua confiança no Senhor, com certeza Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Nós não somos daqueles que desistimos, não, nós continuamos buscando a face do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas devemos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Ele sim é o autor e consumador da nossa fé. Que esta tarde possa ser uma tarde de bênção, verdadeiramente que possa ser uma tarde de bênção na sua vida. É o desejo do nosso coração. Que Deus possa te abençoar nesta tarde. Nesta tarde eu quero falar um versículo aqui da palavra do Senhor, Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 55, e no versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo, irmão, irmã, de buscar ao Senhor, em todo tempo. Devemos buscar o Senhor, e quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele se deixa achar, ou quer dizer, Ele se revela a nós. Quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de invocar o Senhor, porque Ele está perto de mim, Ele está perto de você, e Ele pode dar um basta nessa situação adversa que você está vivendo. Deus pode curar as enfermidades. Deus pode entrar aí na sua família, talvez dentro da sua casa está um pé de guerra, não está bem dentro da sua casa, a sua família não está combinando, você e seu esposo não está bem. Então é tempo, irmãos. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto o Senhor está perto. Ele está perto de mim, Ele está perto de você. Vamos buscar o Senhor. Não podemos desanimar. Muitas pessoas desanimam. Elas começam a buscar o Senhor e ela não vem o resultado no tempo dela, ela desanima. Mas nós devemos compreender que o tempo do Senhor não é o nosso. E a resposta do Senhor pode ser sim, não ou espera. Então muitas das vezes nós não entendemos, queremos só receber sim. Se Deus não fazer, eu não quero saber mais do Senhor. Isso é um erro, irmão, grave que nós podemos cometer. O Senhor não precisa de mim, é eu que preciso dele. Ele sem mim, ele continua sendo Deus. E eu sem Deus não sou nada. Somos criaturas e ele o Criador. Somos servos e ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Então nós devemos entender que em todo tempo nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso que Jesus ensina, ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas das vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade. E muitas das vezes a nossa vontade não é vontade do Senhor. Deus tem coisas melhores e maiores para nós. Muitas das vezes quando nós nos apegamos a um pedido, e Deus tem coisas maiores e melhores para nós. Porque Deus, tudo que Deus faz, irmãos, é pedagógico. Ele está trabalhando, Ele está nos ensinando. Deus não faz nada assim de qualquer maneira. Deus, Ele é perfeito. Quando Ele não está fazendo na nossa vida aquilo que nós está pedindo, é porque Ele está trabalhando no nosso caráter. Ele está trabalhando no nosso coração. E o principal objetivo de Deus não é responder às nossas orações. O principal objetivo de Deus é que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele, porque uma vida de comunhão com Ele
vai nos levar para o céu. E uma vida, talvez uma resposta de oração, não vai salvar a sua vida. Nós vemos ali quando Jesus, antes de ser crucificado, o povo aclamava, aclamava ele ali, batia palma, punha galhos ali para Jesus entrar em Jerusalém. Ali entrava o rei dos judeus, ali eles aclamavam, bendito aquele que veio no nome do Senhor, as crianças cantavam, o povo aplaudia, o povo gritava, o povo se alegrou com Jesus entrando naquele jumentinho ali em Jerusalém. Passou alguns dias, eles estavam mandando crucificar. E tantos milagres que aquele povo tinha visto. Tinha visto muitos cegos ver, paralítico andar, mortos sendo ressuscitados, tantos milagres, multiplicação de pão, tantos milagres Jesus fez. E o povo gritou para crucificar ele. E sortou um bandido, Barrabás, que que tinha culpa criminal ali contra Roma, tinha feito, ele era condenado por um homicídio, também por se levantar contra Roma, estava preso. Ele sim era para ser condenado à crucificação. Mas o povo, os milagres que Jesus operou, tantos milagres que Jesus operou, não converteu o coração daquele povo. Mandaram sortar Barrabás e Jesus foi condenado no lugar dele. Então, milagres, irmãos, muitas das vezes não nos salva. Porque esquecemos, passa e esquecemos. Mas uma comunhão com Deus, sim, essa sim vai nos levar à vida eterna. Essa sim nos põe dentro dos portões celestiais. Então Deus, muitas das vezes, irmãos, Ele não nos responde no nosso tempo, porque Ele está trabalhando no meu caráter, no seu caráter. Você precisa de ter uma intimidade com Deus. Você precisa conhecer esse Deus a qual você ora, a qual você pede, a qual você clama. Você precisa conhecer esse Deus, porque Ele tem algo muito maior do que isso que você está pedindo. Ele tem a vida eterna para mim, Ele tem a vida eterna para você. Então essa vida eterna é a principal conquista do crente, do cristão. A principal conquista do crente não é ser curado de um câncer. A principal conquista de um crente não é ser liberto de vícios, de tantas coisas. Isso é tudo necessário. Mas o principal objetivo do cristão é a vida eterna. Porque Jesus morreu naquela cruz era para nos dar a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Então, muitas pessoas não entendem. Ela olha Jesus, olha Deus, simplesmente como um curandeiro, como um advogado, como um juiz, como um resolvedor de problemas existenciais nossos. Não, meus irmãos. Deus está muito mais acima disso. Quando você serve a Deus de todo o seu coração, as bênçãos te acompanham. Você não precisa correr atrás de bênção, porque elas vão te acompanhar. Mas nós precisamos entender o que é Deus para mim, o que é Deus para você. O que é Deus para você? O que é Deus para mim? Será que é só um curandeiro? Um resolvedor de problemas? Um arrumador de casamento? Não. Ou um Deus que resolve um Deus que resolve as mínimas coisas para mim? Não, Deus é muito mais, irmãos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então Deus quer que nós entendamos isso. Muitos estão apegados somente num Deus que resolve as coisas desta terra. Mas o principal problema que Deus quer resolver na nossa vida é o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma barreira que nos impede de chegar a Deus. A Bíblia fala que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos debaixo. Tanto os judeus como os gentios, Deus encerrou todos debaixo do pecado. Mas Ele proveu uma solução para isso, que é Jesus. Jesus, todos aqueles que nele crê, ele não perece, mas tem a vida eterna. Jesus, ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então Deus quer que nós entendamos isso.
né? E quantos desistem? Ah, Deus não preparou um casamento para mim, desisto. Ah, Deus não abriu uma porta de trabalho para mim, não creio mais, desisto. Ah, Deus não resolveu o meu problema na minha empresa, no meu negócio, no meu casamento, na minha família, eu desisto. Irmãos, nós não podemos desistir de Deus por coisas tão corriqueiras. Problemas como esse todos nós vamos ter. Enquanto estamos aqui neste mundo, nesse sistema pecaminoso, todos nós passamos por adversidade. Mas você tem que lembrar que Deus resolveu um problema muito maior, porque nós estávamos destinados ao inferno. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Olha o que Deus fez para nós, Ele mandou o próprio Filho morrer naquela cruz para nos permitir uma grande redenção, para nos dar a oportunidade de nós sermos salvos. Quando aceitamos Jesus, Jesus nos substitui. O sacrifício nosso, nós deveríamos de ser mortos, mas quando Deus olha para nós, quando aceitamos Jesus, Ele olha para nós como pessoas justificadas pelo sacrifício de Cristo. Estávamos condenados à morte, mas através de Cristo, estamos justificados diante de Deus. Ali, a Bíblia fala, aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que coisa maravilhosa, né? Imagina Deus olhando lá do céu, olhando para mim, olhando para você, vendo nós justificados através do sangue de Jesus. Olha só, que coisa tremenda, porque esta vida é passageira e nós estamos justificados para uma vida eterna com o Senhor. Então vale a pena, irmãos, servir a Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Ali não tinha ouro, não tem prata que paga, não tem dinheiro que paga esse ato que Deus fez por nós ali na cruz. É pela graça, é pela fé. E muitos desprezam. Por ser gratuito, muitos desprezam. Nós não somos acostumados a receber coisas grátis. Quando nós recebemos alguma coisa que é gratuito, temos assim, por não valorizar aquilo que ganhamos. Nós falamos, é dado porque não tem valor. Mas observa o valor da graça de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados pelo sacrifício de Cristo. Olha que esse dom gratuito de Deus, que é a graça, custou o preço de sangue, irmãos. Nós temos que entender isso, é grátis? Mas temos que valorizar, porque essa graça não foi de graça, custou o sangue de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta tarde nós devemos buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. É dia, é tempo, é hora de buscar o Senhor. Não desanime, por o Senhor talvez não respondeu as suas orações ainda que você tem tanto buscado. Não desanime, porque as coisas não estão acontecendo da maneira que você projetou. Mas lembre-se que se você permanecer fiel a Deus, não por aquilo que Ele te dá, que Ele já te deu, irmão. Aquilo que o Senhor deu para mim, deu para você, que foi a vida eterna, irmão, isso não tem valor que possa compará-lo. Nada nesse mundo. Nada nesse mundo se compara com a graça de Deus. Como eu disse, estávamos condenados à morte. Agora estamos condenados à vida eterna se permanecermos firmes com o Senhor. Estamos destinados agora, não condenados, estamos destinados à vida eterna se permanecermos firmes no Senhor. Então vamos entender que a graça de Deus, a vida eterna, está acima de qualquer coisa que você possa receber nessa vida. Está acima da sua cura, está acima do seu problema com a família, porque a salvação é individual. Sofremos, queremos ver toda a nossa família salva. Mas a salvação é individual. Eu vou prestar conta diante de Deus e a irmã Débora, por exemplo, vai prestar conta da salvação dela. Eu não salvo ela e nem ela me salva. A salvação não é em conjunto, é individual. Então nós precisamos entender isso.
Não somos devedores a Deus, mas porque Jesus pagou a nossa dívida. Jesus é o maior pagador desse mundo. Porque a Bíblia nos fala que a cédula que nos era contrária, Jesus cravou ela lá na cruz. Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus. Mas através do sacrifício de Cristo, essa dívida foi quitada. Jesus pagou a minha conta. Jesus pagou a sua conta. Jesus foi o maior pagador de conta que houve, que existe na face da terra. Ninguém pagou conta igual Jesus. Porque ele pagou a conta de todos. De todos. Basta o mundo tomar posse desta bênção. Mas infelizmente, o Deus desse século, que é Satanás, cega o entendimento dos incrédulos. Ele põe na cabeça da pessoa, Deus não é bom, porque se ele fosse bom, não tinha ninguém doente. Olha, Deus não é bom, se fosse bom, você estava bem. E assim vai tantas outras coisas. Se Deus fosse bom, não existia guerra. E isso o diabo vai pôr na cabeça da humanidade. O diabo tenta pôr Deus como mal e ele como bom. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, olha, nós sabemos claramente, se estamos vivos, já é uma bondade grandiosa de Deus. Sabe por quê? Todos nós estávamos destinados à morte. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus nos poupou, Deus teve misericórdia de nós. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui nesta tarde. Então, e o diabo ele é assim, ele trabalha na mente dos incrédulos, querendo que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus não ama o ser humano, que Deus não está nem aí com as coisas. Não é bem assim. Deus nos deu o livre-arbítrio, irmãos. A maioria dos problemas do mundo é o livre-arbítrio do homem, é o homem que procura e causa. É o homem que vai causando problema no mundo. E Deus deu o livre-arbítrio para nós, e ele não interfere. Mas uma coisa é certa, aquilo que eu planto, eu colho. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. Então por isso que a Bíblia nos instrui a plantar coisa boa. Porque tudo que você planta, você colhe. É a lei da semeadura e não muda. Não tem como você plantar uma abóbora e colher uma melancia. Não tem como você plantar um abacaxi e colher, por exemplo, uma jaca. Não tem. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E muitas das vezes semeamos coisas ruins, depois não queremos colher coisas ruins. Aí começamos a orar, descabelar, clamar a Deus, não adianta. Aquilo que planta, colhe. Por exemplo, a mãe dá conselho para o filho. Olha, filho, não entra no mundo das drogas. Não envolve com essas pessoas ruins. Não envolve com Marcos Companhia. Não defrauda, não mente, não envolve com as coisas ruins. E o filho não dá ouvido. De repente ele é preso, pego lá com droga, faz algum crime, é preso, vai para o presídio, fica lá 10, 20 anos. Então, ele está colhendo o quê? Aquilo que plantou. Às vezes a mãe aconselha, o pastor aconselha, a avó aconselha e ninguém dá ouvido. Aí depois que está na situação difícil, quer clamar a Deus. Mas a lei da semeadura vai continuar, ele vai ter que pagar o que ele plantou. Assim também no casamento. Muitas das vezes a mãe vê a filha entrando num casamento errado, envolvendo com uma pessoa ruim, e ela quer aconselhar, a filha não ouve. Às vezes a mãe vê o filho entrando, envolvendo com uma mulher que não vai ser bom para ele, e a mãe fala, a avó fala, o pastor aconselha, e ele não dá ouvido, e envolve com a pessoa. Aí depois vem um problema, passa um tempo, ele está apanhando, passa um tempo, ela está apanhando, passa um tempo, ela está sendo traída, ele está sendo traída, aí depois quer culpar Deus, mas ele não deu ouvido aos conselhos daqueles que o aconselhavam. É assim que funciona em todas as áreas. Hoje, infelizmente, nós que já somos um pouco mais velhos, vamos instruir os adolescentes, jovens, nós somos taxados como quadrados, antigos, que não entende essa geração, somos taxados, infelizmente, como pessoas ultrapassadas. Não sabem eles o que eles estão dizendo. E vão só se entrando nas coisas erradas e vão sendo frustrados. Temos visto aí adolescentes depressivos, jovens tentando tirar a própria vida, jovens trancados dentro de um quarto.
Então nós somos sim, ainda mais nós que somos de Deus. Eu e você somos de Deus. Temos o Espírito Santo. A nossa palavra, nós temos sim condições de aconselhar essa juventude. Mas muitos deles não querem nos ouvir. Acham que já sabem tudo. Acham que nós somos ultrapassados. Que eles estão certos. Aí nós temos visto aí adolescentes querendo suicidar, adolescentes se cortando, adolescente não sabe o que é, perdido no mundo, jovens, uma situação difícil, irmãos. Por quê? Não ouve o conselho dos pais, não ouve o conselho do pastor, não ouve o conselho de quem tem mais experiência. Então, meus irmãos, é momento de nós buscarmos a Deus, porque Ele está perto de nós. Devemos invocar Ele enquanto Ele está perto. E Deus é aquele que cuida de mim. Deus é aquele que cuida de você. Então, busquemos a Deus. Entendamos a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Como eu disse aqui no início, Deus está muito mais preocupado em ter uma comunhão com você do que responder a sua oração. Porque a comunhão com Ele vai te levar para o céu. E a resposta, talvez, da sua oração não vai te salvar. Então Deus, Ele sabe lá na frente. Ele entende tudo e Ele tem o melhor para nós. Para nós talvez não entendamos. Nós não entendemos. Porque a nossa mente é pecaminosa, a nossa mente é corrompida, a nossa mente é limitada. Mas Deus é presciente, Ele vê lá na frente. Como eu já disse, Deus já participou do meu velório. Ele já sabe o final da minha vida. E da sua também. Deus, Ele é presciente, Ele já está lá na frente. Ele sabe do fim de todas as coisas. E a vontade dEle é que nós sejamos salvos, abençoados, pessoas de bem, pessoas que levam o nome dEle para aqueles que estão perdidos. Então que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria para você continuar, não desistir. Não deixe o inimigo ficar soprando no seu ouvido. Não compensa ser crente. Não compensa servir a Deus. Deus não ouve as suas orações. Deus não está nem aí com você. Está acima. Isso é voz do diabo. Repreenda esta voz maligna. Deus, Ele se preocupa com nós tanto que deu o seu próprio filho para morrer por nós. Quem faria isso? Eu não faria. Dar minha própria filha para morrer por alguém pecador, alguém que eu nem conheço. Nunca eu faria isso. Nunca faço isso. Mas Deus fez. Ou o amor dele. Enviar o seu próprio filho para morrer na cruz, para nos salvar, só Ele que faz isso, irmãos. Ninguém faz isso. Então, que prova maior de amor que é essa? Que prova que nós precisamos, além dessa, que Deus nos ama? Nos proporcionou a vida eterna. Todo aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê será condenado. Deus não obriga ninguém a servir Ele. Deus não obriga ninguém a servir Ele. Mas Ele aconselha: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se não quiser ir a Ele, problemas da pessoa. Mas vai ter a consequência. Se não for a Jesus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se não for por Jesus, estamos condenados. Ele é o único e maior sacrifício que já foi feito. E através dele, nós vamos chegar aos céus. Em nome de Jesus. Vamos orar nesta tarde? Como eu já disse, você pode deixar também os seus pedidos de oração que vamos estar orando. Vamos estar clamando a Deus em favor de todos os ouvintes. E eu creio que Deus tem vitória para a sua vida. E nesse pacote de salvação da morte de Jesus, vem cura, vem libertação, vem prosperidade, vem bênção, irmãos. O pacote é completo quando somos fiéis, quando aceitamos o sacrifício de Cristo e obedecemos a Ele. Muitos querem receber a bênção, mas sem obedecer a Deus. É impossível. Vou te decepcionar. É impossível você receber bênção de Deus sem obedecer a Ele. Sem entrar pelo caminho que Ele nos deixou. Sem entrar no caminho estreito que Jesus nos deixou. Muitos querem receber a bênção, mas não quer compromisso com Deus. Eu já quero te alertar. Você não vai receber a sua bênção de Deus, não. Porque precisamos de ter compromisso com o Senhor. Deus não é bobo, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas intenções. Mais do que nunca,
Ele conhece o nosso coração e Ele sabe de maneira que nós chegamos a Ele. Por interesse, só querendo a bênção e vazar, ixi, vai receber não. Precisamos de ter um compromisso com o Senhor. E eu te chamo nesta tarde, assuma um compromisso com Deus, assuma um compromisso com Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não fiquem mendigando, sofrendo neste mundo, não. Aceita Jesus, Ele vai te ajudar a mudar de vida, Ele vai te ajudar a se libertar das drogas, da prostituição, da mentira, do engano, das bagunças. Jesus te ajuda. Se você quiser, precisamos dar o nosso passo. Ele não liberta ninguém na força, porque Ele nos deu livre-arbítrio. O jovem, quando a Bíblia fala lá em Lucas 15, daquele filho que deixou a casa do pai e foi embora, na hora que ele estava lá comendo comida de porco, desejando comer a comida de porco e não tinha, o filho pródigo, ele pensou, opa, na casa do meu pai os empregados dele comem bem, e eu aqui querendo comer comida de porco, vou voltar para a casa do pai. Então a atitude foi dele, não foi do pai buscar o filho. A atitude é minha, a atitude é sua. Nós que devemos ir ao pai, Deus não vai te buscar. Você que precisa tomar uma decisão e ir a Ele. Jesus fez o chamado, vinde a mim. Jesus não disse, eu vou você. Não. Vinde a mim. Aí sim, aí Jesus vai trabalhar na sua vida. Amém? E não tem nada impossível para o nosso Deus. Oremos nesta tarde. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus, Deus, que mais uma vez estamos aqui. Quero te agradecer por este privilégio tão lindo, tão grande, que o Senhor nos concede de podermos ser filhos de Deus, ó Pai. Meu Pai, através do sacrifício de Cristo, através da nossa fé, da nossa obediência, somos filhos de Deus. Pai, nesta tarde eu trouxe uma parte da Tua palavra. Falamos um pouco que Deus está perto. Devemos invocar, buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Meu Deus, nos ajuda a orar, nos ajuda a invocar o Teu nome, nos ajuda a viver uma vida de comunhão com o Senhor e com o nosso próximo. Porque os mandamentos se resumem em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nos ajuda a viver esses 2 mandamentos, Pai. Porque fazendo assim estamos cumprindo toda a lei. Pai, nos ajuda. Visita os nossos ouvintes nesta tarde. Pessoas que estão doentes, enfermas, com dores, Pai. Cura, Deus. Toca nestas vidas. Meu Pai, cura todas as enfermidades. Essa dor no joelho desse moço, Pai, no nome de Jesus. Cura, Pai. Tira este mal. Meu Pai, toda dengue. Oh Deus, repreenda em nome de Jesus. Pessoas que estão com dores nesta tarde, meu Pai. Em nome de Jesus, que toda dor vá embora. Toda dor desapareça. No nome de Jesus. Do alto da cabeça, as plantas dos pés. Vai embora mal. Vai embora dor. Vai embora tristeza. Em nome do Senhor Jesus, eu te dou uma ordem. Vai embora. Dor no corpo. Dor na alma. No espírito. Vai embora em nome de Jesus. Pai, trabalha, Senhor, nas famílias. Trabalha nos lares. Trabalha na mente, no coração. Meu Pai, faz uma obra na vida deste homem, desta mulher. Meu Pai, esta pessoa que está assumindo um compromisso com o Senhor nesta tarde, receba ele como filho. Receba ela como filha. Muda a história desta irmã, muda a história deste irmão. Liberta de todo tipo de vício. Liberta do pecado. Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor, Deus salva. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus faz uma grande obra nesta tarde. Visita as famílias, visita os lares, visita os jovens, visita os adolescentes, visita aqueles que estão presos, hospitalizados. Deus, tenha misericórdia, Pai. Todos os nomes que estão aqui nesses cadernos de oração, todos os pedidos, meu Deus. Visita cada irmão, visita cada irmã, visita cada pedido, Pai. Desfazendo toda a obra de Satanás, libertando, salvando, curando, mudando história. Deus, visita a vida financeira dos nossos ouvintes, abre portas que estão fechadas, prospera os nossos irmãos e irmãs,
aqueles que têm contribuído, Deus, abençoa todos que têm contribuído nesse ministério, que a toda sorte de bênção possa estar sobre a vida deles, Pai. Ô Senhor, todos que estão orando nesta tarde conosco, abençoa a vida dessas pessoas, meu Pai, trazendo paz, alegria, esperança, trazendo prosperidade, bênção dos céus e da terra. Meu Deus, abençoa os nossos ouvintes, aonde esta oração chegar, ó Deus, que vidas possam ser curadas, que vidas possam ser libertas, que vidas possam ser transformadas pelo poder do nome de Jesus. Pai, esta é a oração que fazemos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse, meu irmão e minha irmã, do teu milagre, da tua bênção nessa tarde. Busca o Senhor enquanto está perto. Invoca o nome dele enquanto ele está perto de nós. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde. Vou deixar um testemunho prometendo voltar às 0 horas, se o Senhor permitir. Ficam todos na paz. Ore por nós, compartilhe essa programação com todos os seus contatos. Isso nos ajude a fazer a obra de Deus. Ficam todos na paz, uma ótima tarde de quarta-feira e até a noite, a madrugada, em nome de Jesus. Ficam na paz. Paz do Senhor, meu irmão, estou muito agradecida, que Deus abençoe, que graças a Deus nunca mais senti nada daquela dor, sumiu. Em nome de Jesus. Eu creio que eu estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E agradeço a oração de vocês por vocês me ajudar. Que Deus abençoe vocês e toda a sua família.